Olá, eu me chamo Vivian Silva Fiori, eu sou bolsista de iniciação científica PIBIC-CNPq e estudante de licenciatura em música. Nessa comunicação, vou apresentar o meu trabalho junto ao projeto de pesquisa Práticas Criativas em Educação Musical, Interfaces Teóricas e Metodológicas, aprovado pelo Comitê de Ética da UDESC e coordenado pela professora Viviane Beinecke. Neste trabalho, apresentarei o processo de elaboração do Ventanias, uma série de podcasts desenvolvido para atividades musicais à distância. Em razão do novo contexto escolar, instaurado no início do ano letivo de 2020 devido à pandemia de Covid-19, foi oferecido o curso de professores de música, Práticas Criativas na Educação Musical Escolar, Desafios e Possibilidades em Projetos à Distância, no qual foram abordadas interfaces teóricas e metodológicas implicadas no planejamento de projetos criativos musicais para a educação básica, visando a fundamentação teórica e metodológica de projetos pedagógicos que considerem os desafios impostos pela suspensão das aulas presenciais durante esse período. O curso contou com a participação de professores da Rede Pública de Educação Básica de Florianópolis e de outras cidades e estados do Brasil, além da equipe de pesquisa que conta com bolsistas de iniciação científica e estudantes de pós-graduação. Articulando os referenciais teóricos da aprendizagem criativa e as necessidades encontradas na realidade escolar de cada professor participante do curso, foram propostas algumas temáticas de projetos criativos musicais que pudessem ser implementadas nas escolas onde atuavam. Um dos grandes desafios descritos pelos professores foi a necessidade de adequar as propostas de atividades ao modelo não presencial. Além disso, os materiais precisavam ser de fácil acesso, pouco consumo de dados de internet e que pudessem ser adequados ao formato impresso. Assim, foram produzidos projetos criativos musicais no formato de podcasts. O podcast é uma mídia de áudio disponibilizado na internet e distribuído pela internet, que pode ter funções variadas, desde educacionais até técnicas ou de entretenimento. A escolha do podcast se deu pela particularidade do formato exigir pouca capacidade dos dispositivos para rodar, além de permitir se desvincular dos estímulos visuais e abrir espaço para a imaginação de cada ouvinte. Nessa dinâmica, um dos grupos propôs a criação de uma história, tendo como tema as culturas e músicas do mundo, nesse grupo que eu fiz parte como bolsista de iniciação científica. Os primeiros encontros do grupo foram dedicados à etapa de brainstorming, onde a gente começou a desenvolver alguns conceitos iniciais para o podcast, como a criação do personagem Vento, que viajaria ao mundo e contaria a história principal do roteiro. E foi a partir desse personagem Vento que surgiu o nome do podcast, Ventanias. Depois, ao longo das reuniões com os integrantes do grupo e os participantes do curso de formação, é que o roteiro, a temática e os planejamentos foram tomando forma. Todos os episódios continham um país de onde a história era contada e um tema central, que poderia ser um gênero musical, um instrumento, um ritmo, etc. As próximas etapas foram de produção do podcast. Após a definição do tema do episódio, os participantes do grupo pesquisavam referências e repertórios para a construção dessa história. Depois, o grupo entrava na fase de elaboração do roteiro, definição das vozes dos personagens, gravação de áudio, edição e distribuição, utilizando uma ferramenta online de podcast. A narrativa dos episódios foi elaborada num tom mais informal, um tom de conversa, tentando buscar uma maior aproximação com os estudantes das escolas. Ventanias. Opa, olá! Você conhece o Vento? O Vento, ele é um amigo que vive sempre passeando por perto. Ele também tem uma capacidade que eu acho incrível. Você sabia que ele consegue nos ouvir? Algumas preocupações começaram a surgir. Como seria possível aproximar o personagem Vento dos ouvintes e como tornar esse episódio mais interativo? Por isso, decidimos propor atividades dentro de cada episódio, com a intenção de trazer os estudantes para uma participação mais ativa na história. Dessa forma, as propostas de atividades precisavam apresentar uma explicação concisa e que estimulasse a criação, a experimentação e o improviso musical. Tudo isso dentro dos limites de uma relação de mão única, que pudesse gerar devolutivas aos professores que utilizariam esse projeto em aulas de música assíncronas na educação básica.
Durante o processo de produção do Ventanias, eu pude perceber a importância do trabalho colaborativo, porque foi através dele que professores e professoras participantes puderam trocar ideias e compartilhar as dificuldades encontradas nesse sistema remoto de ensino. Também foi a partir desses encontros online que a gente conseguiu falar sobre ferramentas de postagem de conteúdo, ferramentas tecnológicas para desenvolver propostas pedagógicas também para o ensino não presencial. Esses encontros também permitiram dividir a sobrecarga de trabalho devido ao período de isolamento social e essa necessidade brusca de adaptação das propostas metodológicas de ensino. Como resultado desse trabalho, as crianças que receberam os podcasts enviaram suas devolutivas, seja em áudio, vídeo ou até mesmo impressas, que poderão ser objeto de estudo em pesquisas futuras.